Dirigidos pela nuvem da presença de Deus. Reflexão baseada em Números, capítulo 9, versos 15 a 18. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, a nuvem de Deus o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem de Deus estava por cima do tabernáculo e tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles pacientemente permaneciam acampados. Meus irmãos e minhas irmãs, esta porção das Escrituras Sagradas nos fala da nuvem de Deus que pairava sobre o tabernáculo. Um fenômeno sobrenatural, tremendo e maravilhoso, que aponta para duas grandes realidades. A primeira é a presença de Deus no meio do seu povo. A segunda aponta para o direcionamento na jornada. Vejamos mais de perto cada uma delas, a fim de refletirmos quão importante são essas duas realidades, pois somos dependentes tanto da presença de Deus quanto da sua direção. Ter a certeza da presença de Deus em nossa jornada é algo essencial. Sua presença nos dá paz, tranquilidade e confiança, mesmo em meio às grandes tempestades. Sua presença nos faz ver o impossível e ter a certeza do seu amor e cuidados em nossas vidas. À semelhança de Moisés, nós também devemos clamar e dizer: Ah, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos deixa sairmos deste lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus eterno está de forma silenciosa e maravilhosa no meio dos seus filhos e filhas. Jesus, o seu Filho amado, nos garantiu isso dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, versos 16 a 18. A presença do seu Espírito é como a brisa suave na face do profeta Elias, quando ele estava naquela caverna buscando a presença de Deus. Hoje estamos experimentando o que Moisés desejou lá no passado, dizendo: Quem dera que todo o povo de Deus tivesse do seu Espírito. Este momento chegou, glórias ao nosso Deus. Nós somos templo da presença de Deus no Espírito, como disse Paulo. O relato nos informa que a nuvem da presença de Deus pairava sobre o tabernáculo. Enquanto a nuvem estava parada, o povo estava parado, mas enquanto a nuvem se movia, o povo também se movia. Como isto é deveras significativo. Parar quando Deus para e andar quando Deus se move. Isso se chama direcionamento em nossa jornada. Infelizmente, muitos de nós hoje, por causa da dureza do coração, do pecado e da impaciência, estamos totalmente sem esse maravilhoso direcionamento de Deus. Muitos estão se movendo quando não é tempo de se mover e parando quando não é tempo de parar. Percebam
quão importante é este direcionamento de Deus em todas as áreas da nossa vida. Sem ele, estamos totalmente perdidos nos grandes desertos da vida e sujeitos a outros direcionamentos que nos afastam de sua maravilhosa presença. Infelizmente, muitos preferem ser direcionados pelos seus próprios pensamentos e raciocínios. Mas quão limitados são os nossos sentidos, quão enganoso é o nosso coração, como nos diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versos 9 a 10. Ou, como nos disse o Senhor através de Salomão, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, versos 1 a 3. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantas escolhas e decisões que tomamos sem a direção de Deus. Quantas escolhas que no final nos trarão grandes decepções, tristezas e angústias. Meus irmãos e minhas irmãs, a todo instante estamos sendo bombardeados por informações e direcionamentos do mundo. Este sistema mundano, de forma sutil e repetitiva, procura nos escravizar em toda a nossa maneira de viver, pensar e falar. Aqui neste ponto, cabe-nos fazer uma pergunta: quem está nos direcionando? A nuvem da presença de Deus ou o diabo e os seus anjos caídos, como disse Paulo? Em outro tempo, vós andastes segundo o direcionamento deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, sendo direcionados a fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Efésios 2, versículos 2 a 5. Meus irmãos e minhas irmãs, os verdadeiros filhos e filhas de Deus não se deixam ser direcionados pelos pensamentos do diabo ou pelos seus próprios pensamentos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Acerca disso, Paulo, na sua carta aos Gálatas, nos exorta dizendo: digo, porém, andai no direcionamento do Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados e direcionados pelo Espírito, não estáis sob este jugo. Portanto, viver sob a nuvem sobrenatural de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Ela é a certeza de que estamos sendo direcionados a fazermos as melhores escolhas nesta vida. Infelizmente, a nossa impaciência, os desejos da nossa carne e a dureza do nosso coração nos fazem escolher outros direcionamentos que são totalmente contrários à vontade de Deus. Este relato de Êxodo nos faz refletir que devemos estar sob a direção do Altíssimo, pois Ele deseja nos guiar às suas águas tranquilas de descanso, como disse Davi, pois somente Ele sabe o que é melhor para os seus filhos e filhas.
como ele disse através do profeta Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Por fim, este relato também nos é dito que o povo esperava pacientemente a nuvem se movimentar para também se movimentar. Isso nos faz refletir que, à semelhança deles, nós também devemos esperar com paciência no Senhor, pois Ele tem o tempo exato de nos levantar e de nos fazer vitoriosos em nossas batalhas. Davi, em um dos seus salmos, disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O Deus eterno, Ele renova e fortalece aqueles que esperam por Ele, como disse o profeta Isaías. O Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 a 31. Portanto, vimos neste relato duas grandes realidades envolvidas: a maravilhosa presença de Deus e o seu direcionamento. Que sejamos sempre firmes na presença do Deus eterno, sem jamais sairmos da proteção de sua poderosa nuvem espiritual. Que sejamos sempre constantes na oração, na paciência e na obediência à sua maravilhosa palavra. E por fim, que sejamos sempre abundantes na obra de amar, perdoar e animar os nossos irmãos na caminhada, sabendo que o nosso trabalho não é vão, mas terá um maravilhoso e excelente galardão na eternidade. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Santo Espírito permaneçam e estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.